Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Dá para os irmãos repetirem após mim? Dá, irmãos? Estão dormindo não, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora feche os olhos e repete após mim: Senhor, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero pregar sobre chamado. O chamado de Deus para as nossas vidas. Deus, ele tem um chamado na vida dos irmãos. Você não é obra do acaso. Não está aqui por coincidência. Deus, ele não nos salvou para ficarmos parados, para dizermos que somos crentes. Deus, ele não nos chamou somente para a salvação. Se fosse assim, a partir do momento em que nós convertemos, o Senhor, ele nos levaria para estar com ele logo. Então, o fato de nós estarmos aqui é porque nós tem algo a fazer aqui. Deus, ele tem um chamado para nós cumprir. Não estamos aqui somente esperando o momento final da vida. Não somente, tampouco esperando a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, ou até o momento final das nossas vidas, nós temos que cumprir o chamado que o Senhor ele tem nas nossas vidas. Mas a pergunta é: quem Deus ele chama? Irmão Maicon, Deus só chama os pastores? Deus ele só chama os missionários? Aqueles que são capacitados, influentes, sabem falar bem, sabem se expressar? A resposta é não. Nós podemos ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando pessoas para cumprir a sua vontade. Deus, ele chama os improváveis. A Bíblia diz que Moisés era gago, era pesado em língua, mas Deus chamou ele para libertar o povo da escravidão do Egito. Ele era um improvável. Glória a Deus. A Bíblia também diz que Deus ele chamou Davi para reinar a nação de Israel, o povo de Deus. Sendo Davi desprezado, um improvável também na história. Ele era pastor de ovelhas e quando o profeta Samuel, sob a direção de Deus, foi lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um de seus filhos que fora escolhido, chamado por Deus, foram apresentados os irmãos de Davi. Mas quando eles viram que o chamado por Deus não estava lá, mas estava no pasto, Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer: manda chamar ele, porque nós não vamos nos assentar à mesa enquanto Davi não chegar. Ele era um improvável, porém o Senhor chamou ele para reinar sobre a nação de Israel. Gideão estava malhando trigo no lagar, no tempo em que o povo de Israel estava nas mãos dos midianitas. Estavam sob a servidão deles,
por causa que eles tinham fazido o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão. E vai dizer, varão valoroso, o Senhor é contigo. Glória a Deus. E ele vai dizer, mas eu sou o menor da casa. A minha família é a menor tribo. Mas a Bíblia diz que Deus encorajou Gideão. Ele era um improvável. Mas Deus chamou ele e usou para louvor da sua glória. Deus chamou ele e usou para libertar o seu povo das mãos dos midianitas. Glória a Deus. Quem é que diz que Deus ele chama os capacitados, irmãos? Não. Ele conta conosco. Comedor de feijão, como eu e você. Deus ele chama aqueles que estão dispostos. No texto que limos vai dizer que Deus ele pergunta a quem eu vou enviar. A Isaías, com prontidão, ele responde, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia. Deus ele conta, irmãos, com aqueles que estão dispostos a cumprir a sua vontade. Ele não obriga ninguém a cumprir o chamado. Mas Isaías se entregou a Deus e cumpriu o seu chamado com excelência. Glória a Deus. Deus ele conta com quem está disposto a obedecer à voz dele. A dizer, Senhor, eu estou aqui, me envia. Mas o interessante, irmãos, é que pouco tempo atrás, quando Isaías viu a visão do Senhor, ele diz, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sou pecador. Mas a Bíblia diz que foi tocado sobre ele uma brasa viva e o pecado dele foi purificado. Glória a Deus. E quando ele foi purificado, isto é, transformado, ele com prontidão disse, eis-me aqui. Porque Deus só usa quem é transformado por ele. Aleluia. Deus ele chama os pecadores imperfeitos. Irmão Maicon, eu sou tão falho, cheio de defeitos. Mesmo assim, Deus ele tem um chamado na minha vida, sim, com certeza. Pedro negou Jesus 3 vezes. Sem contar as vezes que ele agia pelo impulso. Mas a Bíblia diz que o Senhor chamou ele, dizendo, vem após mim e eu vou fazer de você um pescador de homens. E quem se tornou Pedro? Paulo perseguia os cristãos, como eu já falei muitas vezes aqui. Mas ele teve um encontro com Jesus e foi transformado. Jesus manda Ananias ir orar por Paulo, que estava cego, da visão que ele teve. Mas Ananias não queria, porque estava ciente de quem Paulo era. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Perseguia o povo de Deus, irmãos, mas ele tinha um chamado. O Senhor tinha um chamado na vida dele. Mas, Michael, o Senhor só está falando de homens. E quanto às mulheres? Será que Deus ele tem chamado na vida das mulheres? Tem também, irmãos. A Bíblia fala de Maria Madalena. Seu passado era terrível. Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, apareceu primeiramente a ela. E Jesus vai dizer, vai, e anuncia aos meus discípulos que eu estou vivo e vou encontrar com eles lá na Galileia. Maria Madalena foi a primeira pessoa a testemunhar da ressurreição de Jesus. Então sim, Deus ele também conta com as mulheres.
Ele tem um chamado na vida de cada um. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? É apresentar suas desculpas. Como foi que aconteceu com os homens que eu vou falar. A primeira desculpa é: eu não sou capaz, sou fraco. Não foi essa a desculpa que Moisés ele apresentou ao Senhor? Quando Deus falou para ele libertar o povo da escravidão do Egito. Ele vai dizer: mas Senhor, quem sou eu para ir diante de Faraó, me apresentar a ele? O que é que eu vou dizer? Eles não vão acreditar nas minhas palavras. Senhor, eu não sou eloquente, eu não falo muito bem. Eu sou pesado em língua. Aí por fim ele diz: Senhor, envia outra pessoa. São essas as desculpas que muitas pessoas apresentam a Deus. Glória a Deus. Ele não sentia capaz, mas Deus ele diz para Moisés: vai, porque eu serei contigo. Aleluia. Eu vou te ensinar. Diz a eles que eu sou, me enviou. Veja que Deus ele responde cada pergunta, ou na verdade cada desculpa que Moisés apresenta a ele. E ele vai dizer: não se preocupa com a sua incapacidade em não saber falar. Eu fiz a boca do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus ele não chama os capacitados. Ele capacita os chamados por ele. Aleluia. A outra desculpa é: sou muito jovem, sem experiência. Não foi esta também a desculpa apresentada por Jeremias quando Deus disse: antes que você se formasse no ventre de sua mãe, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Mas ele então vai dizer: ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas Deus ele vai olhar para Jeremias e vai dizer: não digas eu sou uma criança. Não digas eu sou um imaturo, um inexperiente. Porque aonde eu te mandar, você irá. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Glória a Deus. Não temas diante deles, disse Deus. Não é porque você é capaz, é porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra desculpa, irmãos. O homem ele tem a tendência de apresentar muitas desculpas a Deus. Sou velho demais. Tem aqueles que até podem dizer: o que eu podia fazer, eu já não posso mais. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus chamou Abraão, sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. 75 anos quando Deus chamou Abraão. Isso só mostra que Deus ele não se importa com a idade da pessoa. O que ele quer de verdade é disposição. Ele não quer saber da idade, se a pessoa é velha, se a pessoa é criança. Não, de jeito nenhum. Da mesma forma que ele usa o idoso, ele usa a criança. E também vice-versa. O que ele quer de cada um de nós é disposição. É prontidão. Até porque a Bíblia diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, voarão como asas de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus, irmãos, que nos fortalece.
É Deus que nos capacita. Quem disse que nós somos capacitados? Capazes de alguma coisa? Não. Mas a graça de Deus nos é suficiente para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Glória a Deus. E essa é famosa também. Sou ocupado demais. Irmão Maicon, eu sou ocupado demais, tenho muitas responsabilidades. Não tenho tempo como o Senhor para ler a Bíblia, orar. Não. Essa também foi as desculpas que muita gente apresentou quando Jesus chamou. Jesus ele vai olhar para o homem e vai dizer, me segue. E ele vai dizer, deixa eu primeiro despedir dos que estão na minha casa. É claro que essa era uma desculpa. A Jesus vai dizer, qualquer um que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o meu reino. Quem quer viver o propósito, o chamado de Deus, precisa priorizar Deus e o seu reino, irmãos. Glória a Deus. Até porque a pessoa dizer que é ocupada demais é uma desculpa. Ninguém é tão ocupado assim que não possa ter um tempinho para Deus, para ler a Bíblia. Quem era mais ocupado do que Jesus? A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Jesus era tão ocupado, lá em Marcos, se me foge a memória, capítulo 2, ou é o 3, que ele nem tempo de comer às vezes tinha. Aí alguns vão dizer, ele até fora de si, até louco. Até a mãe de Jesus e os seus parentes vão até onde ele estava para prender ele, porque achavam que ele estava louco. A Bíblia diz isso. Em João, capítulo 4, diz que os discípulos de Jesus foram comprar comida, enquanto Jesus ele ficou para pregar o evangelho à mulher samaritana. E quando os discípulos chegaram com a comida, ofereceram a ele. Mas ele vai dizer, eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Mais importante para Jesus era cumprir o seu chamado. E qual era, irmãos? Era salvar o homem. Aquela mulher que se tornou uma missionária, foi até Samaria e anunciou que o Messias havia chegado. E muita gente se converteu através também daquela mulher. Então, quem quer viver o chamado de Deus precisa priorizar o reino. Priorizar Deus acima de qualquer coisa. Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe, ou os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem muita gente que já não fala isso. Ele está falando em qual sentido, irmão Maio? Porque a Bíblia também vai dizer que a pessoa tem que priorizar a família antes da igreja. Ele está falando no sentido, irmãos, aonde já aconteceu muita coisa, não sei se hoje em dia acontece isso, mas já aconteceu de a pessoa se converter e a sua família não aceitar mais ela em casa. Expulsar ela. Eu já ouvi testemunho assim. Jesus ele está falando isso, em a pessoa abandonar a fé porque a sua família o rejeitou por aceitar a Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Ele está falando nesse sentido, até porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que não sabe cuidar da sua casa, da sua família, é pior do que o incrédulo. É pior do que aquele que não conhece a Deus. Aleluia. Para cumprirmos o chamado de Deus, irmãos, é preciso ter intimidade com Ele. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, se me foge a memória, o versículo me foge a memória também,
que Jesus ele passou a noite em oração e chamou os discípulos que ele quis para estar com ele. O Senhor ele nos chamou para estarmos com ele, irmãos. Sobretudo, ele nos chamou para estarmos com ele. Aleluia. Até porque antes do ide, tem o vem a mim. Será que os irmãos conseguem me compreender? Antes do ide, tem o vem a mim. Para quê? Para aprender dele. Para ser mais parecido com ele. Para ser capacitado por ele. Como é que nós vamos receber força sem termos intimidade com ele, estar pertinho dele? Glória a Deus. Precisamos ter intimidade com o Senhor, pois sem intimidade é impossível cumprirmos o nosso chamado. Segunda coisa, obedeça mesmo sem entender. Por que, irmão Maicon, a pessoa precisa obedecer mesmo sem entender? Porque haverá momento, irmãos, em que Deus ele vai exigir algumas coisas de nós que nós não vamos compreender. A palavra do Senhor diz que em um certo momento, Jesus ele pega a bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Para quem não sabe, esse era um serviço de escravo. Aí quando Jesus chega a lavar os pés de Pedro, Pedro vai dizer, não, Senhor, de jeito nenhum. Não vai lavar os meus pés. Porque era um serviço de escravo. E ele era o mestre. Pedro não consegue compreender. Mas Jesus então olha para Pedro e diz, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí sabe o que Pedro vai dizer? Então não lava só os pés, não. Me dê logo um banho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que nós não entendemos agora, irmãos, mais tarde nós vamos entender. Por isso, obedeça mesmo sem entender a razão, o motivo. Até porque como uma pessoa vai viver o chamado de Deus sem obedecer a ela? Sem obedecer a Deus? Glória a Deus. Tal pessoa nem vai entrar no reino dos céus. Porque pecado é todo tipo de desobediência contra a lei de Deus. Terceiro, use o que Deus te deu. Use o que Deus ele te deu. Dons, talentos. Mas, irmão Maicon, eu não sei fazer nada. Sei nem cantar direito. Minha voz é desafinada. Eu não sei pregar. Irmãos, até o nosso dedo, o midinho, se ele chegar a ser cortado, vai fazer falta. Por quê? Ele tem uma utilidade. Sem contar que vai doer também. Até a unha, se a pessoa torar, vai sentir uma dor. Só misericórdia. Só quem já teve unha encravada aqui vai saber o quão ele é ruim. Eu já tive as duas dos pés. E eu passei muito tempo ruim sem usar sapato. Então veja que não existe uma pessoa no reino de Deus que não tenha alguma utilidade. Por quê? É Deus quem dá o dom. É Deus quem capacita, dá o talento. Quer seja em pregar, quer seja em cantar. Agora, como eu posso descobrir, irmão Maicon? Praticando. Igual as crianças, irmãos. Desenvolvendo, a pessoa vai aprendendo e tendo aquela vocação e tudo mais. Agora não chega a dizer, irmão Maicon, eu não sei fazer nada não. Só se você não chegar a fazer. Aí você nunca vai saber mesmo. Enquanto a pessoa não fazer, ela não vai fazer nada. Ela está dizendo tudo. Glória a Deus.
Mas o Senhor, Ele deu a cada um de nós alguma coisa para usar na sua obra. Por isso nós precisamos usar os nossos dons, talentos. Bendito seja o nome do Senhor. Ou os irmãos acham que eu, assim quando eu me converti, já cheguei pregando 30 minutos. Não. Quando eu recebi a oportunidade, eu fiquei perdido, não sabia nem o que era. Eu juro para os irmãos. Quando me deram a oportunidade, eu li João capítulo 14, 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pernas tremeram mais do que vara verde, irmãos. Pense no nervosismo que eu senti. Mas com a prática eu fui me desenvolvendo. Não que eu perdi o temor, irmão, de jeito nenhum. A pessoa sempre vai ter aquele temor para mostrar que nós não temos nada. A excelência é dele. O poder é dele. A glória é dele. E para nós depender dele. Senhor, me ajuda porque eu não sei de nada. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, persevera. Porque não é fácil não, irmãos. Persevera. Hoje em dia, se a pessoa ela for convidada a pregar, o que espera a pessoa é festa, é banquete mais tarde, depois do culto. Mas antigamente, irmãos, o que esperava era prisão, era tribulação, era prova. É por isso a importância de perseverar, porque não vai ser fácil. Vai se levantar pessoa contra, pessoas vão inventar mentira. Se até Jesus ele não foi palpado dessas coisas, quanto mais nós, comedores de feijão e arroz. Então é necessário perseverar. Por mais que você não compreenda e entenda o propósito de Deus agora, no final, se você perseverar firme, fazendo aquilo que Deus ele te chamou para fazer, você entenderá, eu gosto de dizer isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória. Daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Ficamos de pé. Glória a Deus. A minha esposa vai estar louvando ao nome do Senhor. Enquanto ela louva e fecha os olhos, se coloca à disposição de Deus, como Isaías, Senhor, estou aqui. Se queres uma vida, a minha, Senhor. Sei que sou falho, imperfeito, mas toca em meus lábios, toca em mim como o Senhor tocou em Isaías e o purificou. E usa-me segundo a tua vontade. Irmãos, Deus ele tem um chamado na vida de cada um aqui esta noite, sem sombra de dúvida. E o que Deus ele pode fazer através da vida dos irmãos nem têm ideia. Glória a Deus. Do que Deus ele pode fazer através de uma pessoa que se coloca na mão dele totalmente. Glória a Deus. Sou convidado por muitos irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. Se achas só a ti. Glória a Deus.
Usa-me, Senhor. Glória a Deus! Usa-me como que minha noite, como hoje sobre essa alma, como abrigo no deserto, como flecha que aceita o alvo, quero ser usado, que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Glória a Deus! Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até em mim. Se aches sorte, então usa-me, Senhor. Glória a Deus! Usa-me como de minha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus! Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as almas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glória a Deus! E usa-me.
Senhor. Glória a Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche e usa. Bendito seja o nome do Senhor. Fechamos os olhos. Eterno Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor, teu povo está aqui, te agradecendo e louvando ao teu nome, por tudo que ouvimos da tua parte, Senhor. Cumpra em nós a tua palavra, cumpra em nós a tua vontade, Senhor. Que nós possamos pôr em prática cada palavra que foi falada aqui nesta noite. Que nós possamos, Senhor, estar disponíveis para fazer a tua vontade, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão. Toma em tuas mãos a vida de cada um, Senhor. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.